Há uma orientação nas Escrituras, em Romanos capítulo 12, a respeito de sermos fervorosos de espírito. Mas para que possamos praticá-la, nós primeiro precisamos entendê-la. E a respeito disso nós vamos conversar hoje. Como disse Stephen Knowford, a espera de um avivamento geral não é desculpa para não vivermos um avivamento pessoal. Gente, estou em boa esperança no estado do Espírito Santo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa conversa de hoje baseia-se na declaração de Paulo aos Romanos. Em Romanos 12, 11, ele diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Outras traduções dizem remissos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Bom, algumas coisas a levarmos em conta a partir desse texto. Em primeiro lugar, a palavra aqui traduzida como zelo, porque ele começando, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos ou remissos. A palavra zelo, traduzido do original grego, vem da palavra spolde, significa afobação, com pressa, ansiedade, diligência, ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por algo. Né? Fala de fazer algo com toda a diligência, ou interessar-se com muita seriedade. A segunda coisa que eu quero destacar é o oposto. A palavra remissos ou preguiçosos no grego é okneros, significa alguém lento, indolente, né, que fica para trás. Mas quando ele fala sobre sermos fervorosos, a palavra aqui usada no grego é zeu, significa ferver, ser quente, né? Era usado especialmente para água, mas também num sentido alegórico para falar de alguém com muito sentimento, seja raiva, amor, zelo para o que é bom, para o que é mal, né? Espírito fervoroso também cabe aqui, e é dito de zelo para aquilo que é bom. Bom, nós percebemos não apenas a ideia de dedicação, quando ele usa a palavra fervorosos, mas também o elemento da figura aqui de temperatura. Quando era usado para sentimentos, falava de sentimentos fortes, né? Sentimentos aquecidos, podemos dizer assim. E o que eu e você precisamos entender é que quando ele fala de ser quente no espírito, há uma combinação com a ideia geral, né, de uma figura que é muito aplicada e atribuída tanto à pessoa como à obra do Espírito Santo, que é o fogo. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, nós vemos João Batista falando a respeito de Cristo. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Né? Nós não vemos apenas uma relação entre o Espírito e fogo nesse texto, nessa declaração de João Batista apenas. Ao longo das Escrituras nós vemos isso. Por exemplo, no dia de Pentecostes, nós lemos em Atos capítulo 2 que foram vistas línguas como que de fogo sobre cada uma daquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos que desde a Antiga Aliança, né, por exemplo, Levítico capítulo 6, versículos 11 e 12, diz que o fogo arderia continuamente no altar. Levítico 9, 23 e 24 mostra que o fogo daquele altar dos holocaustos foi aceso pelo próprio Deus. O fogo veio de Deus, o fogo veio do céu. E aliás, Deus tanto proibiu como depois puniu aqueles que trouxeram fogo estranho à sua presença. Também podemos levar em conta, né, que o Novo Testamento estabelece um paralelo entre a ideia desse fogo que ardia no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, com algo relacionado à prática cristã e à pessoa e obra do Espírito Santo. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 27, no versículo 20, nós lemos a respeito do candelabro. Ele deveria permanecer continuamente aceso. Os sacerdotes deviam dar a manutenção das lâmpadas, repor o azeite. Havia necessidade dessa manutenção contínua. Por exemplo, nos dias de Eli, em 1 Samuel 3,3, a Bíblia usa a seguinte expressão: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Aquela lâmpada que deveria permanecer acesa, ela acabou se apagando. Num sentido tipológico, o candelabro está relacionado com a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Em Zacarias 4, o Senhor pergunta ao profeta: o que vês? Ele diz: vejo um candelabro de ouro puro. E a resposta é: viste bem, porque esta é a palavra do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus relaciona a figura do candelabro com a pessoa e a obra do Espírito Santo. Assim como esse candelabro deveria permanecer aceso, no Novo Testamento a mesma verdade é aplicada em relação ao relacionamento com o Espírito Santo. Quando Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito.
né? Algumas traduções mais antigas dizem, não extingais o Espírito. O Espírito é comparado a um fogo que precisa ser alimentado, caso contrário será extinto. Obviamente, a Bíblia não está falando de extinguir a pessoa, mas está falando que a obra dele pode ser apagada, a obra dele pode ser abortada nas nossas vidas, porque a ação do Espírito Santo não é unilateral, depende da nossa interação. E se nós entendemos que há um fervor, há uma alta temperatura ligada a ele, e se por um lado também entendemos que é nossa responsabilidade não apagá-lo, então por outro lado precisamos também entender que é nossa responsabilidade manter esse fogo aceso, o fogo do zelo, o fogo do fervor. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz, reaviva o dom que há em ti. Essa palavra traduzida reaviva, ou em outras versões desperta. Ela fala de uma brasa, né, que está se apagando e quando é soprada ela reacende. Ou seja, a Bíblia nos mostra que não apenas não devemos apagar o Espírito, como também que quando percebemos que ele pode estar se apagando, é nossa responsabilidade reacendê-lo. Nós precisamos de fato entender que isso tem a ver com a obra, não com a pessoa dele, da qual nós somos responsáveis por interagir. Portanto, para entender a frase ser fervoroso de Espírito, nós precisamos entender o fogo relacionado à obra do Espírito Santo, precisamos entender o direcionamento de manter a sua lâmpada sempre acesa, para a partir disso, então começarmos a avaliar fatores que influenciam a temperatura da vida cristã. Eu mencionei anteriormente uma frase de Stephen Norfolk dizendo que a espera de um avivamento geral e a promessas de Deus sobre algo extraordinário para a nação brasileira não significa ou não precisa se tornar uma desculpa para que eu e você não venhamos a viver um avivamento no âmbito pessoal. Enquanto aguardamos ver a igreja coletivamente rendida ao poder de Deus, isso não significa que eu e você não podemos viver pessoalmente, né, com a nossa cota de responsabilidade individual nesse lugar de um coração aceso, de um coração aquecido. Agora, eu gostaria que a gente levasse em conta, depois de entender que a obra do Espírito Santo é comparada a um fogo, depois de entender que é nossa responsabilidade manter esse fogo aceso, não deixá-lo se apagar, quais são os fatores que influenciam a temperatura da vida cristã? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Né? E ali o texto fala especificamente sobre conduta. Quando começamos a nos entregar à carne, porque ao nos entregarmos ao Espírito nós podemos vencer a carne. Em Gálatas capítulo 5 nós lemos nos versículos 16 e 17, né? Andai em Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Nós precisamos escolher a quem vamos nos entregar. Né? Ao nos entregarmos ao Espírito podemos anular o desejo da carne, mas ao nos entregarmos à carne, podemos enfraquecer a ação e a obra do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala de não entristecê-lo, é justamente não pegar o caminho para longe dele. É deixar de usar os recursos do Espírito Santo para vencer a carne, nos entregando à carnalidade, que na verdade vai nos afastar, vai nos esfriar espiritualmente em relação a ele. Uma outra menção bíblica diz respeito ao envolvimento com o mundo. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5, a Bíblia diz adúlteros, algumas versões apenas dizem infiéis, mas a palavra traduzida ali no original grego é moichos. Ela fala de adultério, ou seja, uma infidelidade específica na questão da aliança conjugal. Né? E o texto diz assim, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É na sequência que no versículo 5 Tiago pergunta, ou supondes que em vão diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em nós, arde por nós, anseia por nós, até os ciúmes. Ou seja, o Espírito Santo tem ciúmes, e ele coloca a figura dos ciúmes justamente numa alegoria específica de adultério, de infidelidade e aliança conjugal. A Bíblia apresenta Cristo como noivo, que retornará para a sua igreja, que é apresentada como a noiva, e o maior evento no calendário de Deus é um casamento. Depois de apresentar essa figura de um romance do homem e da mulher, a Bíblia fala sobre não incluir uma terceira ponta, uma espécie de triângulo amoroso que é a amizade ao mundo.
Porque se isso acontecer, não apenas estamos estabelecendo inimizade contra Deus, mas o Espírito Santo arderá até os ciúmes. E há muita gente, né, entristecendo o Espírito Santo, deixando ele enciumado, apagando o seu fogo, apagando a sua obra, ou seja, em vez de seguirmos no caminho da ordem, da instrução, da determinação bíblica de ser fervoroso, quente no Espírito, de vivermos incendiados na presença do Senhor, muitas vezes acabamos pegando justamente o caminho contrário, né? Um outro elemento para aquecer a temperatura e não para perder a temperatura diz respeito a uma vida de oração. Atos 1,14 nos mostra, né, que os discípulos perseveravam unânimes em oração, é quando vem a experiência de Pentecostes. A palavra de Deus também diz em 1 Reis, no capítulo 18, né, que quando Elias orou, desceu fogo do céu. Nós podemos esperar a presença do fogo como uma resposta à nossa vida de oração, né, a nossa conduta e entrega a Deus por meio da oração. E Ian Bounds, uma autoridade no assunto da oração, dizia: não há oração verdadeira sem chamas. Né? Isso significa não apenas que a nossa oração será incendiada, mas que a oração nos levará a estar incendiados pela ação de Deus. Né? Precisamos ainda levar em conta, quando falamos de oração, a importância de um tempo devocional. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, dizia: podemos ser tão cheios com o Espírito de Deus pela manhã que será um tônico para o dia todo. A verdade é que se dermos a devida manutenção no nosso relacionamento com Deus, o fogo estará aceso e esse fogo em nós pode não apenas ser espalhado, como pode inspirar outras pessoas. John Wesley, grande avivalista, dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Né? Eu olho para a igreja do início, Atos 5,41, diz que os apóstolos, mesmo depois de presos, ameaçados, estavam cheios de alegria, né? Pelo privilégio de sofrer pelo nome do Senhor. Era uma igreja imparável, cheia do Espírito, cheia de alegria, cheia de fervor. E eu e você não precisamos apenas ler sobre isso na história de outros. Podemos, em resposta à palavra de Deus, decidir que essa será a nossa história. Seja cheio do Espírito, seja fervoroso, mantenha o fogo aceso, em nome de Jesus.